Meus irmãos, vamos lá. Eu nem sei se eu preciso pregar mais. Eu acho o seguinte, eu tenho dito, nós passamos 6 meses do ano passado dizendo: você é a parte visível de um Deus invisível. A mensagem de Jesus era: o reino de Deus chegou. Arrependam-se e creiam no Evangelho. O reino de Deus invadiu a terra. Jesus, quando foi ensinar seus discípulos a orarem, disse: venha a nós o teu reino, e que a tua vontade seja feita na terra, assim como ela é feita no céu. Nós encerramos 2018 com esta árvore dos sonhos. Talvez alguns de vocês que estão aqui nos visitando, que estão nos conhecendo, não teve a chance de colocar o seu sonho, pendurá-lo aqui. Nós falamos o seguinte: depois nós vamos escolher cada um destes sonhos e vamos colocar no nosso livro de oração, e vamos orar o ano inteiro por cada um desses pedidos, para que eles se realizem durante o ano de 2019. E pensando na árvore dos sonhos, eu pensei em trazer uma reflexão para vocês que eu já tinha conversado, Deus já tinha colocado no meu coração, eu já tinha compartilhado de uma forma devocional com a liderança desta igreja, mas Deus colocou no meu coração a vontade de falar um pouco mais sobre sonhos, mas eu vou fazer de uma forma bem rápida por conta do nosso horário já. Eu quero compartilhar com vocês o Salmo de número 105, ele está projetado para vocês. Salmo de número 105, vamos ler os versículos 16 e 22 do salmista. O salmista diz assim: ele mandou vir fome sobre a terra. E aqui, se você for ler o contexto do Salmo, ele está falando de Deus. Deus mandou vir fome sobre a terra e destruiu todo o sustento da terra. Mas enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros prenderam-lhe o pescoço. Acho interessante este texto porque ele traz detalhes daquele episódio quando José, um garoto de 17 anos de idade, pela inveja que os seus irmãos tinham dos sonhos que Deus tinha dado para José, o sonho de que um dia José, o feixe de José se destacaria diante dos demais feixes, que se dobrariam diante dele. Os irmãos ficaram com muitos ciúmes e decidiram um dia jogar José num buraco, e venderam José, por conta do sonho de José, venderam José para os midianitas, que por fim venderam José para Egito. O texto de Gênesis não conta o detalhe que o salmista conta. Diz que José, ali, jogado naquele buraco, quando vendido para os midianitas, colocaram correntes nos pés dele. E com um ferro, você consegue imaginar um ferro? Você já deve ter visto um filme em que as pessoas colocam um ferro no pescoço dos escravos, e com este ferro no seu pescoço, José foi a caminho do Egito, aonde ele foi vendido. Então nós estamos diante de um jovem com 17 anos, que recebeu 2 sonhos maravilhosos de Deus, tinha um sonho de Deus, mas ele está agora num buraco, com uma corrente nos pés, uma coleira de ferro no pescoço, indo direto para ser vendido como escravo, que assim o foi. E ele foi vendido para Potifar, lá no Egito. E diz o texto, vamos continuar lendo o versículo, diz assim: machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros, prenderam-lhe o pescoço, até cumprir-se a sua predição. Que predição? O seu sonho. E a palavra do Senhor
confirmar o que dissera. E o rei mandou soltar José. O governante dos povos o libertou. Faraó era o maior império, era o império egípcio, o maior império de todos. Então o governante dos povos o libertou. E ele o constituiu senhor de seu palácio e administrador de todos os seus bens. Sabe, de forma bem breve, eu não sei quais são os seus sonhos, mas eu sei que você os tem. Eu oro para que você busque direção de Deus, para que Deus alinhe os teus sonhos com os sonhos dele para a sua vida. Esse processo de rendição de propósitos, de entrega de vida, de dizer, Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Este processo é necessário para que você viva os sonhos de Deus na sua vida. Você tem que submeter os teus sonhos aos sonhos de Deus. Mas, passando deste ponto, acreditando que você já fez esta escolha na sua vida, que você já decidiu alinhar os seus sonhos com os sonhos de Deus, eu imagino que você tem muitos sonhos. Há pessoas aqui que, por exemplo, não há sonho certo ou sonho errado, a não ser que este sonho agrida a Deus e agrida o próximo. Se ele não agride o coração de Deus e se ele não agride o próximo, não há sonho certo ou sonho errado. Há pessoas que sonham, por exemplo, em empreenderem. Falam assim, não, pastor, isso é uma coisa muito secular, fazer um empreendimento. Você pode fazer do seu empreendimento uma agência do reino dos céus aqui na terra. Ontem eu conversava com minha irmã, nós jantamos juntos, os 2 casais, 3 casais, e a irmã falando do ambiente de trabalho que estava difícil, e eu falava, mas esta é a nossa missão, transformar realidades no nosso ambiente de trabalho. Há pessoas que têm sonhos ministeriais, há pessoas que têm sonhos familiares, há pessoas que têm diferentes tipos de sonhos, de constituir uma família, de conseguir um emprego, de fazer a obra missionária, de trabalhar nos presídios, de trabalhar nos hospitais, de trabalhar das diferentes formas. Não há sonho certo ou errado. Há pessoas que têm o sonho de serem jogadores. O que há de errado nisso? Ele pode fazer daquele esporte, daquela profissão, tornar-se o lugar da proclamação, o lugar aonde o reino de Deus vai ser revelado. Eu tenho dito para vocês, alguns de vocês já me viram pregar, assim, olha, se vocês esperam que eu seja aquele pastor que diga para vocês, olha, vamos fazer a melhor coisa do mundo aqui para a gente, um ambiente muito bom, e vamos esquecer o que está lá fora, vocês escolheram o pastor errado, porque a igreja só faz sentido de ser, e o Senhor falou para nós, que a igreja tinha que ser como um farol na cidade, a igreja tinha que ser como uma tocha acesa e erguida alta. A igreja precisa ser a parte visível de um Deus invisível. A igreja precisa ser a voz que fala e que proclama a palavra de Deus. A igreja precisa ser a mão que acolhe, que abraça, que afaga. A igreja precisa ser os pés daquele que vai até o necessitado. Isso significa ser a igreja da segunda, da terça, da quarta, da quinta, aonde quer que Deus te colocou. Então viver o sonho de Deus aonde Deus te colocou. Se você é um professor, se você é um pastor, se você é um músico, se você não importa, um médico, um empreendedor, não importa, mas é viver o sonho de Deus aonde Deus te plantou. Só que Deus nos dá sonhos, como deu a José. Mas o que eu aprendo analisando a vida de José é que por detrás de todo sonho sempre tem um processo.
Por trás de todo sonho, sempre tem um processo. Do momento em que você tem uma visão que Deus te deu, do momento que você tem um sonho no seu coração, até o momento em que este sonho é plenamente realizado, existe um processo. E o problema é que as pessoas não estão dispostas a viverem o processo. Só que o processo, ele existe independente de você querer ou não, ele existe. E o meu processo é diferente do seu processo. Deus trabalha com cada um de uma forma diferente. O processo de José, existia no caminho de José um buraco e uma traição. Existia corrente nos seus pés e ferro no seu pescoço. Existia ser vendido como um escravo no mercado de escravos. Existia trabalhar na casa de Potifar e ser traído pela mulher de Potifar, ser caluniado e ser jogado novamente no cárcere, na prisão. E depois de alguns anos na prisão, Deus revelou alguns sonhos para ele, mas ainda assim ele foi esquecido pelo copeiro, que não se lembrou dele. Então o processo de José, e aí eu te pergunto, quantos anos durou o processo de José? José tinha 17 anos de idade quando ele foi jogado no buraco, e Gênesis diz que ele tinha 30 anos de idade quando ele estava diante de Faraó. E quando ele revelou o sonho de Faraó. Eu tenho sonhos na minha vida que Deus me deu quando eu tinha 14 anos de idade. Veja, eu tenho 40 anos hoje. Eu tinha 14 anos de idade, eu tinha visões do Senhor, que me mostrava a linha do horizonte, multidões de vidas. E nós estamos no processo de realização do sonho do Senhor. Mas nós temos que entender que existe um processo, que este processo nem sempre é fácil. Que se Deus tivesse mostrado para José o processo, talvez José não gostaria de viver o sonho. Você entende isso? Se Deus tivesse revelado para José, você vai ter toda essa trabalheira na sua vida, talvez José não tivesse aceitado aquele sonho de Deus para a vida dele. Mas Deus é sábio, e Deus tem um processo para cada um de nós. Às vezes eu vejo assim as pessoas dizendo assim: pastor, eu queria tanto estar bem empregado. Então, meu filho, entre no processo de Deus. Qual é o processo de Deus? Vai estudar, seja um bom garoto, seja um bom estagiário quando você for estagiário, seja o melhor estagiário. Depois, quando você tiver um patrão, encante ele, trabalhando não como se fosse para os homens, mas trabalhando como se fosse para Deus. Porque isto é bom e agradável, trabalhar como se fosse para Deus. Pastor, eu queria tanto ter uma família abençoada. Então, meu filho, Começa, que tal se você orar todo dia com seu pai e sua mãe? Não, mas papai e mamãe não é crente, isso não importa. Que tal você que é pai e mãe orar todos os dias pelo seu filho? Que tal você que é esposo chamar sua esposa para sair de vez em quando? Que tal você que é esposa fazer um agrado e uma surpresa para... Então, existe um processo. Você quer uma família abençoada, uma família alegre, uma família feliz, você tem que entrar no processo. Você tem que entrar no processo, e o processo nem sempre é fácil. Muitas vezes o processo tem traição, tem buraco, tem todo tipo de dificuldade, mas você tem que se submeter ao processo. Tem que se submeter ao processo. A segunda lição que eu tenho é que o processo ele foi desenhado para mudar a sua própria vida e não para mudar os seus sonhos. Amém? Olha que coisa linda. O processo existe para mudar quem eu sou e não o que eu sonho. O processo existe para nos amadurecer.
O processo existe para nos aperfeiçoar. O processo, por mais difícil que seja, por mais trabalhoso que seja, você que é de Jesus, você tem a certeza de que Deus vai estar com você. Com o ferro no seu pescoço, Deus vai estar com você. No buraco, Deus vai estar com você. Na prisão, Deus vai estar com você. Aonde você estiver, Deus vai estar com você. Porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele diz, Jesus disse, eu estarei com vocês todos os dias da vida de vocês, não importa quão difícil seja o processo que você esteja vivendo, eu vou estar com você, eu vou estar te sustentando, eu vou estar te suportando. Quando você achar que não há mais jeito, eu vou estar lá para dizer que tem jeito sim. O processo existe para te transformar. Você tem que perguntar, Senhor, o que está faltando? Por que eu ainda não consegui dar o próximo passo? Talvez o que esteja faltando é você dobrar mais os joelhos. Talvez o que esteja faltando é você fazer um conserto na sua vida. Talvez o que esteja faltando seja você fazer um conserto com pessoas ao redor de você, que você está magoado ou que estão magoadas com você. O que falta? Qual é o próximo passo? O processo existe para nos transformar, para mudar quem somos, não para mudar os teus sonhos, quando eles são sonhos de Deus. E durante o processo você vai ser tentado a abandonar a Deus, você vai ser tentado a blasfemar, você vai ser tentado a falar coisas que não convêm, você vai ser tentado a magoar a quem te quer bem, você vai ser tentado a pecar. Mas sabe de uma coisa? Durante o processo, se você se mantém fiel, a fidelidade pode não ser o caminho mais curto, mas certamente é o caminho que te levará mais longe. A fidelidade pode não ser o caminho mais fácil, mas a fidelidade é o caminho que vai te levar mais longe. A fidelidade é o caminho que te leva mais longe. Sabe, certa vez Jesus estava ensinando sobre como as pessoas administravam seus bens. E Jesus olhou para os discípulos e falou, olha, as pessoas não são fiéis, nem com as coisas deste mundo, nem com a riqueza deste mundo. As pessoas são infiéis, assim ganham o seu salário e são infiéis, não sabem administrar as coisas deste mundo. E Jesus falou, quem vai lhes confiar as verdadeiras riquezas espirituais? É quando nós somos fiel no pouco que Deus nos coloca sobre o muito. É quando nós somos testados e provados que nós vivemos a glória, a grandeza de Deus. Não se preocupe se o seu processo está demorando muito, mas se você está indo na caminhada em direção ao Senhor, se você está fiel ao Senhor, Ele vai chegar, um dia Ele vai chegar. Deus vai te abençoar. Vai ser em 2019, pastor? Eu não sei. Muitos aqui sim. Muitas bênçãos serão destravadas na sua vida em 2019. Mas eu falei para vocês que eu tenho sonhos na minha vida de quando eu tinha 14 anos de idade. Eu estou com 40 anos e eu ainda não vivi alguns daqueles sonhos, mas eu sei que eu estou no processo, e enquanto o meu coração estiver batendo, eu vou caminhar em direção às bênçãos e os sonhos de Deus para a minha vida. E um dia eu verei aquilo que Deus um dia me mostrou quando eu era apenas uma criança. E neste caminho, como você vai fazer? Você vai ser fiel ao Senhor. Por fim, eu preciso que você entenda que o processo, ele não torna a sua vida mais fácil. Ele não existe para tornar a sua vida mais fácil. O processo
existe para fazer você ser uma pessoa mais forte. As lutas, os desafios, sabe? Qualquer pessoa que já viveu um pouco, eu me lembro, quando nós dois jovens, mais jovens, eu sou jovem, nós dois jovens, querendo casar, sem ter nada, sem ter emprego, sem ter casa, sem ter nada. Eu entrei no processo com Deus de jejum por 40 dias, jejuando. Eu comia uma vez por dia, e jejuava e orava, jejuava e orava. E a gente servindo a Jesus desde sempre, desde os 17 anos, que eu sou um pregador do Evangelho, sem parar nenhuma semana sequer. Já fiz de tudo, já fui até em presídio, em hospitais, fiz de tudo, no CAD, rodoviária. Quando os meninos falavam assim para mim: pastor, me ensina a pregar, eu falei: claro, entra aqui comigo. Aí eles iam no meu carro, a gente ia lá para a rodoviária, aí eu subia num banquinho, eu falei assim: fica olhando como eu faço. Eu sou, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui, pá. Eu pregava. Aí depois eu dizia: tua vez agora, vai lá. Eles falavam: eu, pastor, eu. Mas depois eles faziam melhor que eu. Tem o processo. O processo não existe para tornar a vida fácil. Ele existe para te tornar um homem e uma mulher de caráter. Ele existe para te tornar um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo. Ele existe para te tornar um homem e uma mulher forte. Às vezes eu vejo, é difícil, né? Às vezes eu vejo assim, a gente está aqui na igreja, cuidando da igreja, aí as pessoas do ministério, um briga com o outro, e aí assim: ô pastor, me socorre. Eu falei assim: isso faz parte do processo de crescimento, do processo de pedir perdão, do processo de transformação de vida, daqueles que não conseguem obedecer liderança, aprenderem a obedecer liderança, mesmo quando não gosta, faz parte do processo, porque um dia você vai ser líder, e você vai ter que ter tido o seu coração trabalhado, para você poder liderar também, e assim sucessivamente. Eu não estou dando recado para ninguém, eu estou dando só uma ilustração daquilo que acontece o tempo todo, né? Eu estou falando isso porque há 2 semanas atrás teve um quiprocó danado aqui na minha banda, mas quiprocó a gente tem em vários ministérios o tempo todo, o ano todo. Então eu não estou dando recado para ninguém, eu estou só dizendo com muito amor que Deus quer que você seja forte, Deus quer que você cresça, Deus quer que você tenha uma vida transformada, Deus quer que você alcance os seus sonhos, Deus quer que você caminhe no processo e seja fiel, porque a fidelidade pode não ser o jeito mais fácil de viver, mas vai ser a única coisa que vai te levar mais longe na sua vida, em nome de Jesus, amém? Amém. Qual é o desafio hoje? Entenda o seu processo, entenda em que momento você está na sua caminhada, entenda e pergunte para o Senhor: qual é o próximo passo, o que eu preciso aprender agora, qual é o meu novo aprendizado. Você pode decidir viver o resto da sua vida fazendo as mesmas coisas, esperando resultados diferentes, mas não vai dar. Você vai ter que fazer coisas novas para ter novos resultados, né? Se não me engano, uma frase muito parecida dessa foi de Albert Einstein, né?
Então, meus irmãos, é isso. Que momento do seu sonho você se encontra? Imagine que o seu sonho está lá naquela árvore, e que aqui é o momento que você entendeu o seu sonho. Pode ser que você esteja aqui no ponto de partida em direção a ele. Alguns já caminharam uns 2 passos, alguns já caminharam uns 5 passos, tão perto de chegar na terra prometida, mas falta alguma coisa, que Deus quer trabalhar na sua vida. Eu queria que você fechasse os seus olhos e pedisse para o Espírito Santo de Deus agora falar ao seu coração. Qual é o seu próximo passo? Qual é a sua necessidade? Qual é o seu momento com Deus? O que Deus quer fortalecer e trabalhar em você, em nome de Jesus?